Pessoas que são recém-convertidas ao catolicismo estão bastante perturbadas debaixo do escrúpulo. Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos para mais um react. E o react, o vídeo que nós vamos reagir hoje é do padre José Eduardo e colocou como uma mensagem para os neocatólicos, que significa os novos católicos, mas serve também para mim e para você que já tem uns anos aí, de caminhada e de conversão também, tá bom? Mas antes, não esquece de deixar o seu joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito o canal. E claro, também você não perde nada do que nós postarmos aqui, tá bom? Bora para o react? Bora para o react! Ontem uma pessoa muito querida me comentou que pessoas que são recém-convertidas ao catolicismo estão bastante perturbadas debaixo do escrúpulo. Porque, vindo para a igreja, esses neoconvertidos acabam se deparando com uma série de leis, normas que todo católico incorporou ao longo de sua vida. Os preceitos relativos à abstinência, ao jejum, às missas de preceito, à oração e assim por diante. Eles percebem que o catolicismo é uma religião séria, que você não está aqui para fazer o que você quer, mas a vontade de Deus, obedientemente, docilmente, com toda a piedade, com toda a reverência, porém ficam numa espécie de autoexigência desproporcionada, gerando assim uma espécie de perturbação na consciência. Ficam intranquilos o tempo todo. Eu queria simplesmente ensinar um pouquinho a que você não entrasse na armadilha do escrúpulo. Isso é muito importante, porque o escrúpulo tem uma espécie de lógica interna que nós não percebemos, porque quando nós estamos percorrendo um caminho de conversão, um caminho de santidade, nós queremos fazer as coisas do melhor modo possível. Porém, o escrúpulo revela no fundo um desproporcionado amor próprio, porque eu me coloco no centro das minhas atenções e parece que a religião, a espiritualidade está concentrada sobre mim, parece que eu preciso me embelezar, eu preciso dar mostras, provas de ser bom, perfeito, de fazer tudo corretamente. E não é sobre mim. A espiritualidade é sobre Deus. Ou seja, eu tenho que amá-lo. O escrupuloso, por causa do amor próprio, tem excessivo temor de que algo aconteça por causa do pecado. Então, por exemplo, se ele falhar, ele imagina que vai acontecer uma consequência catastrófica. E isso não é verdade. Nós todos estamos na luta pela santidade. Às vezes cometemos pecados. E o que nós temos que fazer? Nos arrepender, nos confessar, retomar a luta, mas de fato querendo ser melhores, não apenas, digamos assim, por uma espécie de regrismo, Eu vou lá, peco, me confesso, mas sem compromisso de lutar. Há muitas pessoas que lamentavelmente fazem isso. Então, quando o escrupuloso, movido pelo amor próprio, desenvolve esse medo de que algo ruim aconteça, ele vai obedecendo os mandamentos de Deus de uma maneira mesquinha. Ele está muito preocupado com o que é pecado e o que não é pecado, na esperança de encontrar algo que ele possa satisfazer e que não seja pecado. Só que nós não estamos tão preocupados com isso. O que nós queremos é amar a Deus. Há muitas coisas que não são pecado e que eu não faço, mas não porque eu estou me reprimindo, é porque eu quero amar a Deus, não me convém. Não convém a minha vida espiritual. É como diz São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Como é que nós viramos esse jogo? Lançando a nossa concentração sobre Deus, sobre amar a Deus. Eu tenho que rezar por amor a Deus, eu tenho que buscar a intimidade com Ele, eu tenho que ter uma vida espiritual voltada para Ele, não sobre mim. Pela prática da humildade, que está cheia de esvaziamento e esquecimento próprio, nós deixamos o nosso eu para lá. E nós começamos a nos concentrar somente em Deus. Então nós conseguimos sair da armadilha do escrúpulo. Tome muito cuidado. Existem pessoas que acabam bebendo de teologia moral de uma maneira excessiva. Na verdade, ele precisa ainda ser catequizado profundamente, precisa ter espiritualidade, precisa da formação cristã básica, mas eles já são expostos com princípios de teologia moral que foram feitos para sacerdotes julgarem, a consciência dos fiéis, e o que acontece é que as pessoas vão perdendo o equilíbrio. Peraí, antes, será que você conhece a fé profundamente? Será que você foi verdadeiramente catequizado? A sua espiritualidade, como é que está? Você já está realmente embarcando numa vida de oração mais profunda, na adoração, na comunhão com Deus, em santidade? Talvez
você precise apertar um pouquinho no freio do consumo de materiais especializados que não foram feitos para você. Pense um pouquinho nisso e reveja as suas atitudes. E saiba que existem pessoas, existem sacerdotes que são especialmente formados para ajudar justamente quem está entrando nesse tipo de drama. Deus nos quer muito unidos a Ele por amor. E como diz São João, o perfeito amor lança fora todo o temor. Deus te abençoe. Forte esse vídeo, né? E também nos chama a meditar e aí a refletir. Aí eu vou pegar só alguns comentários aqui que eu achei bem interessante, que ilustra muito toda essa questão. Tem uma moça aqui que diz: eu cobrei tanto de mim que tive uma estafa. Missa diária, grupos, visitas, fiquei muito cansada, parei e descansei por enquanto. Missa duas ou 3 vezes na semana e fazer adoração. Me cobrei demais. O escrúpulo e a neurose sufocam a voz do Espírito Santo em nós. É preciso ser livres e autêntico nos moldes catequéticos. Obrigado, Pai. Entendo muito sobre isso. Tenho quase 30 anos e não vivi nada sobre a espiritualidade e de alguma forma Deus tocou meu coração no passado, depois de uma vida sendo ateu. Tudo na fé é muito novo para mim, mas a história da igreja e os estudos têm feito eu querer cada dia mais amar a Deus. Seja paciente consigo mesmo, como Deus foi paciente comigo nesses 30 anos. E aí tem um outro rapaz que diz sobre Santa Teresinha, que sim, ela também sofreu de escrúpulos logo novinha, né? Exatamente, Padre José Eduardo. Santa Teresinha também sofreu de escrúpulo na infância. Sua família a ajudou e ela foi crescendo e venceu com a graça de Deus. E próxima à morte, ela diz que jamais esteve em dia com seus ofícios das almas do purgatório, mas ela diz que essa pobreza lhe foi motivo de alegria e que, como diz São João da Cruz, o amor salda todas as vidas. Ela também narra que quando estava muito cansada e rezava, às vezes caía no sono, mas que Deus não se zanga, pois os pais amam os filhos, mesmo quando eles dormem em seus braços, e que devemos ir a Deus pela confiança, abandono e amor. Então, assim, esse vídeo é cheio de meditação e reflexão, e também ajuda muito quando a gente lê os comentários. Já falei aqui que eu gosto de ler muitos comentários. Quando eu era mais nova, que eu tinha me convertido ao catolicismo de fato, né? Eu cresci numa família católica, acho que eu já comentei isso aqui, mas, né, na adolescência acabei me afastando, não ia mais na igreja, e aí por conta de uma grande dor na minha família, eu voltei, aí tive o que eu chamo, né, a gente chama aqui na cidade, impacto com Deus, né? E aí, retornei e nunca mais parei. Em alguns momentos, né, apesar da minha mãe e do meu pai sempre me ensinarem exatamente isso que o Padre José Eduardo falou, mas no começo da nossa conversão, como a gente tem muita informação, a gente pode cair um pouco nos escrúpulos. E eu caí um pouco nisso, só que eu não sabia que existiam os escrúpulos, eu não sabia que tinha esse nome, eu soube muito tempo depois, que aí eu fui estudar, eu fui pesquisar e fui ver o que realmente era isso, né? Então, essa questão do escrúpulo, a gente é como se a gente enxergasse que Deus é sempre um juiz, que a gente tem que ficar morrendo de medo, que Deus é um tirano, que ele nos acusa, que ele nos pune por cada erro. Meu Deus, eu olhei pra alguém na rua, Deus vai me punir. Eu não lavei a louça ou xinguei alguém, meu Deus, eu vou pro inferno. Então tudo vai se baseando, né? O escrupuloso sempre se baseia muito no medo, que é isso que o Padre José Eduardo muito disse, né? A gente acaba se colocando no lugar de Deus, se preocupando mais conosco do que amar a Deus, né? Mas isso é conforme a gente vai vivendo mais a fé e vivendo essa espiritualidade. O estudo é muito bom, o conhecimento é muito bom, nós precisamos estudar, nós motivamos vocês a estudarem aqui. Mas o excesso de estudo e o excesso não desse conhecimento em Deus, mas o conhecimento aqui, né, da Terra, com todos esses livros, se não bem trabalhado com uma espiritualidade, com a vivência de fato, ela machuca muito. Quando eu tava no vocacional da Canção Nova, o carisma da Canção Nova é ir à missa todos os dias. E eu não conseguia ir todos os dias, porque aqui na diocese, as paróquias nem sempre tem missa todos os dias, tem missa que não dá pra ir. Eu sou de uma cidade próxima de São Paulo, então não dava pra eu ficar indo pra São Paulo toda vez. E eu não conseguia participar, eu me sentia muito mal com isso, né? Então, durante o vocacional, eu me sentia muito mal. Mas Deus foi me ensinando por meio do carisma da Canção Nova que a gente faz sempre aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que está diante das nossas limitações. Nós não somos perfeitos. E com isso,
Deus foi me moldando e foi me dando mais equilíbrio. Então, quando eu vejo alguns comentários, por exemplo, em alguns vídeos aqui ou de outros perfis, né, de qualquer outra rede social, e vejo que existe um exagero, eu fico pensando, meu Deus, era pra eu ser assim também, né? Porque eu também corria o risco de ser muito exagerada, porque me baseava apenas nisso, nas regras, né? E Jesus, quando veio ao mundo, ele falou que ele não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoá-la. Aperfeiçoá-la quer dizer que ele veio mostrar a prática. Não adianta nada você saber as leis ou ficar apontando para você ou para as outras pessoas. Você não fez isso, você não fez aquilo. Mas você não viver o amor, né? Então Jesus era pleno na lei de Deus e era pleno, óbvio, na prática da lei de Deus. Então, diante de todas as leis da igreja, nós temos que seguir isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo, né? Esse é o primeiro mandamento, são os primeiros mandamentos e é o que manda a base com tudo. Não adianta você, vou rezar o terço porque falaram que se eu rezar esse terço eu não vou para o inferno. Vou pegar o óleo e colocar atrás da porta porque falaram que se eu fizer isso, né, eu não vou para o inferno. Entende que hoje em dia tem se trabalhado muito essa questão do medo espiritual, medo de ir para o inferno, medo de ser atacado pelo demônio, o medo de que, ai meu Deus, Jesus vai voltar e eu ainda não estou pronta. É óbvio que nós temos que ser prudentes, mas prudentes também nesta questão. Porque ou nós caímos muito nessa questão do escrúpulo, ou até caímos em questões de gente pagã, por exemplo, de superstição. Ah, vou colocar o óleo, ai, vou perder a minha corrente e não vou mais ser de Deus. Não é isso, né? A gente acaba se pegando aos objetos, às coisas que eu faço, as pessoas que me falam, ai, se fulano errou, eu não vou mais para a igreja. Então a gente se apega muito a essas questões de regras. E não são essas regras que vão nos levar para o céu. As leis nos ajudam a estar mais próximo de Deus. Mas se nós não vivermos as leis conforme o amor de Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, de nada vai valer eu seguir as regras. Quantas pessoas aí, né, cristãs, seja católica ou não, vivem regras muito pesadas, mas que aprontam todas por aí. Você já viu vários tipos desse. Hoje em dia, com esse tanto de informação, acaba piorando a nossa vivência de fé, né? Então a gente tem que aprender muito a ter este equilíbrio. Então viva aí essa proposta que o Padre José Eduardo nos fez de repensar os conteúdos que nós estamos assistindo na internet, consumindo, seja vídeo, postagem, blog, né? Ou até mesmo as formações que temos comprado como cursos, ou até mesmo as nossas dioceses, né? Que vivamos calmamente o amor de Deus e que nós possamos viver da melhor forma para, com certeza, irmos para o céu, para encontrar Jesus, e não para não ir para o inferno. Também, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E aí, o que você entendeu sobre esse vídeo? Você gostou desse vídeo? Esse vídeo foi maravilhoso, né? Do Padre José Eduardo. Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de fazer com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. E se você tem um testemunho de que você já viveu isso e hoje já não vive mais, superou, deixa aqui porque pode ajudar muitas pessoas. Os comentários de vocês também ajudam muitas outras pessoas. Não esquece de deixar o seu joinha aqui, compartilhar este vídeo com aquela pessoa que é muito escrupulosa e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!